Olhando para o texto de hoje, em Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17, você pode abrir aí, mas eu queria que nós lêssemos juntos aqui também, podemos ser assim? 1, 2, 3. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok, então esse é o nosso texto de hoje. Eu ouvi algumas pessoas falarem, né, sobre o ser inabalável, e parece algo assim tão triunfalista, né? Não parece real. Como assim ser inabalável diante de tanto problema? E é bom a gente ouvir esses feedbacks assim, porque é a realidade. E aí as pessoas perguntando, estava na reunião de oração, e falaram, mas pastor Léo, pregando de ser inabalável, como ser inabalável diante de tanto problema? Se a gente olhar essa imagem aqui, né, diante dessa tempestade, eu acho que a gente vai entender um pouco do que esse texto está dizendo para nós. O que a gente precisa entender, queridos, é o seguinte: ser inabalável não é ser isento de tempestade, mas ser resistente a ela. Quando a palavra de Deus está falando para nós sermos inabaláveis, ela não está dizendo nesse texto que a gente não vai passar dificuldades, que a gente não vai ter problemas, que não vai ter tempestade. Muito pelo contrário. São nas tempestades, nos problemas, é que testaremos o quão inabaláveis a gente é. O quão inabalável a gente já é em Cristo. Quando a gente olha as construções ou as árvores, né, às vezes que dá aquelas tempestades, algumas árvores mais antigas aqui em Campinas, é comum acontecer dela cair, porque já está mais fraca. Então, o ser inabalável não é ser isento de tempestade, mas ser resistente a ela. Amém? Hoje, então, a primeira armadura que a gente vai falar é o escudo. O escudo, então, representa a nossa fé. O escudo que eles usavam nessa época aqui, a Ita já falou um pouco semana passada, era mais ou menos aquele modelo de escudo, um escudo grande, maior, que protegia a grande parte do corpo da pessoa. Esse era o escudo da época, e é a relação que a palavra de Deus está fazendo com a nossa fé, ser grande, que nos protege todo o nosso corpo. O escudo dessa época era um escudo de madeira, portanto, ele precisava ter ali a cobertura de couro, porque vinha aquelas flechas inflamadas, né? Flechas de fogo. Se batesse o fogo naquela madeira, já era. Então o escudo nessa época era um escudo revestido de couro, várias camadas de couro, que protegia também das flechas, não somente das flechas, mas as flechas inflamadas, aquelas estopas de fogo que tocava ali então naquele escudo. E o propósito era, obviamente, defender dessas flechas e rapidamente extinguir o fogo que vinha nas flechas. Agora observa que o escudo, ele é comparado com o que na palavra de Deus para nós? Com a nossa fé. Aqui é o nosso aspecto de defesa. A fé é o nosso escudo, mas não é a fé no sentido de credo. Eu creio no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu creio na palavra de Deus. Não, é a fé no sentido de confiança, de entrega total ao Senhor. Eu creio que Ele é o Senhor, mas agora é o seguinte: se eu creio, eu me rendo, eu me entrego totalmente nas suas mãos. O credo, às vezes, a doutrina, às vezes, está completamente correta. Se a gente pegar a declaração de fé do membro, o que você crê? Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que Jesus é o Senhor, o Salvador, o único caminho, a verdade e a vida. E aí a gente perguntar, mas você crê suficientemente para entregar a sua vida e confiar a Ele agora de verdade? Então, é nesse sentido que está falando da fé, porque a fé tem esse sentido de confiança, de entrega total. E ele faz então um paralelo com o confiar em si mesmo, porque a autoconfiança nesse sentido daria mais
combustível para aquelas flechas que vêm inflamadas, para aquelas estopas em chamas, na hora que chegasse no escudo. Você imagina uma pessoa que confia em si mesmo, na hora que ele recebe uma paulada da vida, na hora que ele recebe uma estopa inflamada de fogo, o que vai acontecer é que aquilo vai piorar muito mais na sua vida. Mas aqui é o confiar em Deus, onde o escudo, a nossa fé, vem e segura aquela flecha que vem, e segura o fogo que vem, não deixando aquilo se alastrar. Eu fiz um pensamento aqui para a gente tentar entender. Olha, quem confia em Deus vai buscá-lo para se capacitar e lutar agradecendo pela ajuda de Deus. Não é que confiança, eu fico lá na minha, tranquilo, e Deus que faz por mim. Não, é confiança no sentido de confiar totalmente a Ele, me entregar, e é por isso que eu faço, entendendo que não é pela minha força, mas é pela sua graça sobre a minha vida. Agora, quem confia em si mesmo, quando vence, ele diz, eu sou muito bom. E quando perde, ele diz, cadê Deus? Deus não existe. Está vendo vocês, crentes? Já viu pessoas assim? Na hora do problema, a culpa é de Deus. Na hora que está tudo bem, eu sou muito bom, não preciso de Deus. Confiar em Deus é sim se colocar na presença dEle, se esforçar, dar o máximo, lembrando que Ele é aquele que nos sustenta, que nos dirige, dá todo o crédito ao Senhor e não a nós mesmos. Agora, quero perguntar para você, no fundo, não é falta de fé? Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui agora. Algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, e muitas vezes nós não notamos, que no fundo, está sendo uma falta de fé de nossa parte. Gostaria da participação de vocês, um de cada vez, por favor, tá? Algum exemplo de uma atitude que nós temos ou não temos, e que ela pode demonstrar que é uma falta de fé de nossa parte. Um de cada vez. Nós estávamos nessa semana falando exatamente sobre essa passagem aqui. E o que nós cristãos estamos fazendo, nós estamos invertendo a oração. Como o pastor colocou, nós estamos orando para que não venha a tempestade. E na realidade nós teríamos que orar para que Deus nos fortaleça. Na tempestade. Por quê? Porque a tempestade ela virá. Agora a questão da falta de fé, entendeu? Nós sentimos nos dias de hoje que a nossa fé está muito relacionada à resposta de Deus. Se Deus não responde, eu não tenho fé. Se Deus responde, eu tenho fé. Mas nós temos que crer que Deus responde a toda hora. Só que nós estamos esperando que Deus responda aquilo que nós queremos. Correto. Então você está dizendo que é falta de fé quando eu oro a Deus, dizendo, Senhor, livra-me desse problema. Em vez de orar, Senhor, me ajude a passar por esse problema. Que mais? Um de cada vez. O Brasil não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. Pensar que o Brasil não tem mais jeito é falta de fé? Amém, tem um homem cheio de fé aqui. Quem mais? No fundo, é falta de fé de nossa parte. Mais ninguém? Então tá bom. Vou colocar alguns exemplos aqui. Gente, pensa comigo. Você gastar do teu tempo, do teu sono, não comer, quando a sociedade ensina, cadê os nutricionistas, que você tem que comer a cada 3 horas. Agora imagina o seguinte, olha, o cristão, eu vou ficar sem comer, passar o meu dia inteiro sem comer, orando pela Fabiana, ela nem está vendo, ela nem se importa com o que eu estou fazendo, eu vou gastar meu sono, levantar às 3 da manhã, para falar com uma pessoa que eu nunca vi com os meus olhos físicos. Agora, invertendo, se eu não faço isso, no fundo não é falta de fé? Quando eu não tenho coragem de tirar um dia para jejuar, ou na semana, no mês, quando a palavra de Deus mostra tão claramente que essa era a prática da igreja, quando eu não tenho coragem de gastar um pouco do meu tempo para falar com o ser criador de todo o céu, de toda a terra, de todo o universo, mas eu gasto tanto tempo
muitas vezes em rede social, só para ver o que o outro está fazendo. No Facebook, eu falo que é o Facebook, não é Facebook. Não é falta de fé quando você olha que a Bíblia nos chama para servir, mas a sociedade me ensina a ser servido. Dá um sentimento que eu estou sendo, na Bahia a gente fala besta, eu estou sendo um tonto, gastando meu tempo para servir. Enquanto um monte de gente está aí, não está nem ligando, pastor. Eu vou ficar aqui gastando minha vida para servir a Deus, eu nem vejo Deus. Enquanto a sociedade nos ensina a ser servido, não é falta de fé falar em congregar, em ajudar o outro, depender do outro. Gente, já não basta conviver com a família, que não é tão fácil. Já não basta as mulheres nos aguentar dentro de casa, e tem que conviver dentro da igreja. Falar diferente que é melhor, né? A sociedade ensina a ser individualista. Quanto menos contato, melhor, para não dar problema, né? Assim, para não dar conflito. Só que a igreja de Jesus nos chama a ter contato, a conviver, a deixar os espinhos do porco-espinho inflamar mesmo. Se não tem contato, não era igreja. No fundo, não é falta de fé. Quando eu não tenho coragem de querer estar junto, quando eu não tenho tempo para andar com a igreja de Deus. No fundo, não é falta de fé. Quando a gente diz, não tem mais jeito para o Brasil, a gente tem coragem de abrir a boca para dizer que não tem mais jeito, mas eu tenho coragem para dobrar meu joelho e clamar. Eu tenho coragem de, gente, vamos fazer uma saída, vamos ter uma passeata. Hoje eu estava conversando com o Danilo sobre a política, né? Tanta a cultura política do nosso irmão Danilo, muito bom. E às vezes a gente diz assim, gente, vamos fazer, domingo que vem, sábado que vem à tarde, a Filadélfia, somente esse grupinho, vamos fazer uma passeata. E às vezes a gente acha que não adianta. Mas será que não adianta mesmo? No fundo, não é falta de fé. Quando a gente fica tão passivo e a gente não quer mudança nenhuma mais, não tem mais jeito. Ou então eu não preciso mudar, está tudo bem do jeito que eu estou. Você olha para a palavra de Deus, o tempo inteiro ela está nos chamando a uma mudança. Não tem como eu estar com a palavra de Deus e não ser impactado, confrontado com uma mudança. Você pode ser o cidadão, a cidadã mais perfeita que exista, mais espiritual. Na hora que eu chego diante da santa palavra de Deus, eu sou confrontado, eu digo, Senhor, como Isaías, olha para mim que sou pecador, Tu és santo. Só tem um grupo na face da terra, que é o religioso. Ele olha assim, eu sou bom, porque eu faço isso, faço aquilo, Deus está comigo. Porque uma pessoa que verdadeiramente está em contato com a palavra de Deus, ela sempre vai ter aquela sensação de, ai de mim, Senhor. Aquela sensação de um coração quebrantado, humilhado. Não seria falta de fé quando você coloca todo o limite na ciência. A ciência diz que não tem mais jeito, aí você diz, não tem mais jeito. Claro, foi Deus que dá, é Deus que dá sabedoria, Deus coloca na ciência, mas você não crê que Deus vai além da ciência? Quando eu coloco todo o limite na minha capacidade, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Ok, eu sei que você é uma pessoa muito esforçada, muito talentosa, mas Deus não pode ir além do seu esforço, além dos seus talentos. Quando nós colocamos todo o nosso limite no problema que nós vivemos, e dizemos isso, aqui é o fim, chegou o ponto final, acabou. Eu sei que o problema muitas vezes é tão grande, que parece que não tem jeito mesmo, mas será que Deus não é maior do que esse problema? No fundo, não é falta de fé da nossa parte. No fundo, não é essa falta de rendição aos pés dele. A gente tem coragem de dizer, problema, reino na minha vida, assuma o controle. Mas não tem coragem de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. De se prostrar, de buscar, de clamar, de não aceitar que nada mais, nada menos do que a mão do Senhor, a voz do Senhor, a autoridade do Senhor guia a nossa vida. E que tipo de seta que a gente enfrenta, né? Muitas vezes as más línguas, não é verdade? Aí vem aquela flecha e não adianta se achar, como alguém falou, né, Hugo, vou orar, não vai ter problema, ninguém vai falar de mim, querido. Só se a gente não existir, isso não tem como. E aí você
muda, vem aquela coisa, uma pessoa falou uma coisa, às vezes a gente até acha que ela falou, e aí você faz o quê? Pronto, aquilo é uma estopa em chamas, inflamou tua vida, acabou. Quando vê, você está todo irritado, perdeu a paz que Deus lhe deu, uma paz tão preciosa. Que tipo de seta que a gente enfrenta? Muitas vezes os próprios erros. Tivemos um quebra-gelo essa semana, né? Eu não sei nas outras células, mas na nossa foi um quebra-coração, porque todo mundo começou a chorar, não vou nem citar nomes, que todo mundo já sabe, né? E virou um choro, aquela coisa toda, mas enfim, faz parte. Quando a gente olha, fala, meu Deus, e é uma verdade. Gente, quando você erra, o maligno é especialista nisso, de vir aqui na nossa cabecinha e falar, tá vendo, Billy? O que você vai fazer lá agora? Já não basta a nossa própria autossuficiência, né, o nosso orgulho, porque muitas vezes eu estou pedindo perdão, não é porque eu ofendi a Deus, é porque eu ofendi a minha reputação. Eu não queria ter feito assim. Aí a gente fica chateado, mas não é porque desagradou a Deus, é porque desagradou a nós mesmos. Uma vez eu estava orando, Senhor, me perdoa, não sei o quê, colocando minha vida, né, sendo assim. E aí, ouvi uma voz muito amorosa. Você está pedindo perdão porque você tem me desagradado, me ofendido, ou porque você está desagradando a sua reputação? Gente, acabou para mim. Falei, Deus fala, né? Muitas vezes os nossos erros é a própria seta que está vindo na nossa vida. E aí, em vez de você se levantar, o que você faz? Você fica lá caído mesmo, porque já não tem jeito. A gente pensa assim. Muitas setas que nós enfrentamos, as dúvidas que vêm na vida da gente. Setas que nós enfrentamos, a ingratidão. Você ajudou, fez, aí a pessoa virou a cara. Aquele funcionário na sua empresa, chegou novo, inexperiente, você ajudou. Aí logo, de repente, ele subiu, e subiu ainda passando por cima de você. E aí você, pá, acabou tua vida. E a palavra de Deus mostra como. Setas que nós enfrentamos, as perdas. Quem aqui nunca teve uma perda? E aí você passa a questionar, cadê Deus nessa história? Onde é que está o nosso escudo, gente? Será que esse escudo tem camadas de couro para extinguir o fogo da flecha quando ela vem? Porque vai bater, gente. Eu te digo, vai bater. Teremos situações na vida que a gente precisa estar preparado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E nós estamos aqui iniciando o ano, o primeiro mês do ano. É o momento da gente repensar, da gente fortalecer, da gente avaliar algumas coisas na nossa vida, para a gente estar mais forte, porque temos muitos dias pela frente, para a gente enfrentar e passar com eles na força do Senhor. Amém? E ainda, uma seta muito sutil, que é o secularismo. Secularismo é assim, é quando você está tudo bem, você vai vivendo tudo bem, você olha, mas Deus vai sempre ficando de escanteio, você já não precisa mais de Deus. Seu trabalho está bem, sua família está bem, você está bem, e Deus vai ficando de escanteio, você já não tem mais tempo para Deus. São setas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O escudo, então, aqui, da nossa fé, eu não quero perguntar a você qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero perguntar qual é a fé que eu e você temos. O escudo é a nossa fé. Então, as setas, as flechas, as estopas em chamas serão lançadas contra nós de diversos lugares. A questão não são os problemas, não são as flechas. A questão é o escudo como está. Ele vai resistir às flechas, ele tem resistido ou não. Quem sabe a gente já virou um soldado caído, porque a flecha bateu e o escudo não tinha mais couro para apagar o fogo, e ali pegamos fogo naquele problema. Agora, olha esse texto bíblico apenas como citação, Mateus 17, 20. Podemos ler juntos ali? 1, 2, 3. Ok, eu sei que está dizendo ali, né? Porque a fé que vocês têm é pequena. E há um senso comum na interpretação desse texto, que a gente fica falando da fé pequena, é porque minha fé é pequena.
Só que a gente não pode ser literalista, achar que tudo está escrito daquele jeitinho, que significa daquele jeito. Até mesmo porque ele diz, porque a fé que vocês têm é pequena. Agora ele diz o seguinte, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que tamanho é um grão de mostarda? Era a menor semente da época, já não é mais, mas era a menor semente da época, então não tem sentido o texto estar dizendo isso. O que o texto quer dizer para nós é, se vocês tiverem fé verdadeiramente, mesmo que ela seja como a sementinha do grão de mostarda, sabe o que vai acontecer? Você vai crescer, essa sua fé vai virar uma árvore linda, você vai dar frutos. Não tem como uma pessoa crer no Senhor Jesus Todo-Poderoso e ele não desfrutar da vida de Deus em si mesmo. A hora que a semente de Deus penetrar nesse coração aqui, meu amigo, vai fluir o rio da água viva, vai fluir os planos de Deus. Não tem como. É Deus que vai fazer isso. Isso aqui é vida, é natural. A fé irá produzir resultado em nossas vidas. Nós enfrentaremos a tempestade, o vento vem, tenta nos derrubar, às vezes a gente cai, mas quem está firmado na fé, sabe o que acontece? A raiz está muito profunda e ele vai resistir, ele vai permanecer firme e ele vai ter solução em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos traz. Tira os teus olhos dos problemas, das circunstâncias. Coloca os teus olhos na fé, que é a fé o teu escudo. Se nós perdemos a fé, gente, somos um soldado sem escudo nessa batalha que estamos enfrentando. Como é que está o escudo na sua vida? Como é que está a fé na nossa vida? Segunda armadura, qual é então? É o escudo. E a segunda armadura desse texto? O capacete. Capacete na cabeça. Quem anda de moto, quem é motociclista, sabe como é que funciona. Andar de moto sem capacete é uma tragédia. E a gente vê o número de acidentes fatais com motoqueiros. Capacete, então, protege uma das partes mais vitais do corpo, né, que é a nossa cabeça. Dois textos aqui para a gente notar a importância da cabeça, gente, e do capacete. Num texto lá em Isaías 59, mostrando o próprio Jesus, né, um texto messiânico, ele usou a justiça como a couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Agora, Efésios 1:22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Cabeça é tão importante que o cabeça da igreja não é nenhum de nós, é o Senhor Jesus. Essa função é muito prioritária. Isso mostra a importância, né, do capacete da salvação para nós. Pode deixar, está funcionando por enquanto aqui. Então, falar da salvação é meio genérico. O capacete da salvação, você já pensou nisso? Como assim? Geralmente a gente fala, eu sou salvo, pronto, estou salvo. Parece que salvação se resume só à conversão. Mas, querido, eu quero te dizer que a conversão é o primeiro passo da salvação, é a entrada na salvação. A salvação é o estágio que nós penetramos. Tem um texto que todo cristão tem que ter decorado, que é João 3,16. Podemos falar juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A conversão é aquele passo, como a palavra já diz, né? Você está vivendo a sua vida do seu jeito, longe do seu Criador, e ao ouvir a sua palavra, ao ouvir o que Ele fez por você, você volta, muda a tua direção para receber o que Ele faz por você. E aí a gente toma aquela decisão, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. A pessoa se batiza, torna membro na igreja e está ali vivendo, ok. Mas a salvação não se resume à conversão. Eu quero te apresentar pelo menos mais 2 aspectos, que já foi um deles comentado também semana passada. Um deles é a própria santificação. Olha esse texto em Filipenses 2,12. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Como assim operar a salvação? A salvação não é simplesmente eu chegar, me entregar na igreja, dizer eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, me batizei e acabou? A Bíblia diz que não. Agora olhe em Hebreus 2,3. Como escaparemos nós se negligenciarmos grandiosa salvação? Então, a salvação, ela vem com um processo de santificação. Toda pessoa que nasce, todo bebê que nasce, ele vai ser cuidado e vai crescer na fé.
vai crescer fisicamente, isso é o normal da vida humana e é o normal da vida espiritual. E quando ela cresce e fica madura, você não vê uma pessoa lá inerte que não quer fazer nada. Você vê uma pessoa que toma atitude, que quer trabalhar, quer servir a Deus. E uma outra característica da salvação é exatamente o serviço. Não se resume à conversão. Você é convertido? Ok. Como está o seu processo de santificação, de crescimento na fé? E como está o seu serviço? Agora você imagina, a Bruna chegou à idade adulta e não quer saber de fazer nada. Não quisesse trabalhar, não quisesse fazer nada. Não. Ninguém tem filho dessa forma. Assim também são os filhos de Deus. E sabe como é que Jesus resumiu o fim da sua caminhada de discipulado? Jesus caminhou com os discípulos 3 anos, queridos. Sabe qual foi a consumação daquilo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como que eu posso dizer, eu estou usando o capacete da salvação, Léo? Você já tomou uma decisão por Jesus verdadeiramente? Eu estou cuidando do meu processo de santificação e eu estou vivendo a minha vida em serviço ao Rei dos Reis. Isso diz respeito à salvação, não somente conversão. Amém ou não amém? Concorda ou sem corda? Então, pensando no capacete da salvação, alguma aplicação para nós? Se refere à nossa cabeça, à nossa mente. Muitos dos ataques que nós enfrentamos, gente, ele começa aqui dentro da nossa pequena cabeça. No meu caso é um pouco grande. Começa muitos pensamentos aqui dentro da nossa bela mente, da nossa cabeça. Agora repara o seguinte: quantos conceitos do Evangelho já não têm sido mudados em nossa cabeça? Como nós apresentamos, o Evangelho fala para servir, mas a gente vive uma vida querendo ser servido. Tem uns que dão até ordem em Deus, coloca Deus até na parede. Os conceitos do Evangelho muitas vezes estão sendo mudados e na nossa mente. Quando a gente começa a duvidar da promessa que Deus falou por causa do problema. Mas por quê? Porque nós perdemos o escudo da fé e ali já não temos mais defesa nenhuma e estamos agora atribuindo o mal a Deus. E aí afeta a nossa salvação. A gente começa a duvidar da salvação, dos conceitos que a palavra de Deus nos traz. Que Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o Deus Consolador, Ele estará conosco. E muitas vezes a gente já não vê isso mais. Esse conceito já não é forte na nossa vida. Mas por quê? É o capacete da salvação. A mente está sendo abalada. Muitas vezes a própria esperança, a própria expectativa da volta de Jesus. Queridos, se você lê o Novo Testamento, chame qualquer professor de teologia que entende da palavra mais profundo. No Novo Testamento, a maior expectativa da igreja era a volta do Senhor Jesus. A igreja de hoje quer o quê? É melhor nem falar. Agora, onde está o capacete da salvação? Se já perdemos a própria expectativa da volta do Senhor. Se existe esperança neste mundo, só é por um motivo, porque Jesus vai voltar. Se é para viver aqui somente para você trabalhar, dormir, comer e morrer, meu amigo, que vida medíocre é essa? É isso que você acredita? Eu acho que não. Então nós precisamos manter firme o capacete da salvação em nossa cabeça, saber que tem uma esperança, saber que a vida não acaba aqui. É verdade que enfrentaremos setas, é verdade que enfrentaremos males, mas nós somos soldados de Deus com o escudo da fé, com o capacete da salvação. Não deixe os conceitos do Evangelho serem abalados na tua cabeça, na tua mente. Proteja-se com o capacete da salvação em Cristo. E quando mexe com a nossa identidade, o nosso valor? No curso da EBM, na preparação de líderes, lá no módulo 3, a primeira lição, nós não falamos nada do trabalho que a gente tem que fazer. A lição inteira, sabe para quê? O que a gente fala? A minha identidade e o meu valor em Cristo. Se um cristão, ele perde isso, gente, isso acabou. Para que eu vou fazer se eu não me acho importante para Deus? Você imagina uma pessoa chegar, então, Ricardo, eu
quero falar para você de um Deus que é muito bom. Eu não vejo nada na minha vida, mas Ele é um Deus muito bom. A gente estava em pecado, separado dEle. Ele morreu por você, sabia, Ricardo? Vai lá, você vai ver. Quem sabe com você, Ele vai te ajudar, Ele vai ser bom com você. Como é que um cristão que não acredita mais no valor que ele tem em Cristo Jesus, na sua identidade de filho e filha amada de Deus, e o diabo vai lançando e lançando, e as nossas fraquezas vêm, quando vê, nós somos mais uma pessoa por aí afora. Os problemas batendo, problema de todo mundo, problema no país, problema de desemprego, e a gente é mais um secularizado, a gente não acredita em mais nada, a gente não tem esperança em mais nada. Mas por quê? Que a gente está se tornando mundano, no sentido de filosofia de vida. Não acreditamos mais na salvação que temos em Cristo Jesus. Nós não podemos ser mais uma pessoa nessa sociedade. Tem um texto que estou lembrando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis. Somos pior do que aquela pessoa que ainda não acredita em Cristo Jesus. Querido irmão, irmã, homem e mulher de Deus, retomemos o capacete da salvação nas nossas vidas. Eu não sei os erros que você ou eu cometemos, os males que nós passamos, mas eu sei de uma coisa: há uma salvação muito preciosa que foi comprada não com o meu sangue, não com o nosso dinheiro, não com a nossa política, não com os nossos bens, mas foi comprado com o sangue do Deus vivo, que foi derramado para te levantar do chão e para te dar a vida eterna, para cuidar de você, para andar com você até que Ele volte. Eu quero te convidar a não abrir mão disso, a não se esquecer disso que um dia você recebeu. Coloca novamente o capacete da salvação. Percebe a estratégia, né? E não é assim que acontece. Olha, você vai ficar rico. Quem que não quer ganhar dinheiro na situação de crise que a gente vive? Você vai ser uma pessoa de sucesso. Você vai ser muito mais feliz. Você vai ter a mulher dos seus sonhos, o homem, a casa. E começa com a conversa é doce. É doce. Agora, se você tentar resistir, aí a situação é diferente, aí mostra a verdadeira cara. E é assim que muitas pessoas têm caído. Verdade. Muitas vezes ganham sucesso no mundo, mas perde até a alma, perde a paz, perde os filhos. E eu te pergunto, é isso que nós queremos? Acho que não. Então vamos manter o capacete da salvação em nossas vidas, o escudo da fé, amém? Continua aí, só mais uma armadura para a gente finalizar hoje. A última armadura então é a espada, a palavra. Tem aqueles irmãozinhos mais pentecas assim, eles, cadê a espada, varão? Eu que estou com uma espada um pouco tecnológica, né? Alguns já olham para mim, já falam, você é cristão? Imagina se falar que é pastor, né? Então assim, eles não, tem que ter aquela Bíblia, sabe aquela Bíblia de expulsar demônio, aquele livro desse tamanho assim, para bater, né? Então, mas enfim, vamos notar um pouquinho aqui a espada que é a palavra de Deus. Veja bem, é interessante que na Bíblia, tanto a língua quanto as palavras, muitas vezes são comparadas como espada, e uma espada que fere. E há muito alerta na Bíblia para a gente tomar cuidado com as nossas palavras, e seremos até julgados por nossas palavras. Agora, a palavra de Deus também aqui está sendo colocada e comparada como essa espada, e é com essa espada que nós atacamos e defendemos. Ela é esse instrumento da nossa defesa e até mesmo do nosso ataque. Então vamos notar a espada, que é a palavra de Deus, como espada. O texto de Hebreus 4:12 é um texto que eu acho magnífico, e ele mostra a força penetrante da palavra de Deus. Eu diria que é uma terapia profunda. Não há psicólogo melhor, né? Não que nós não devamos buscar os recursos humanos, mas eu digo que não há algo mais profundo como a palavra de Deus faz em nossa alma. Veja só o texto. Nós podemos ler juntos? 1, 2, 3. Gente, lidar com a palavra de Deus é ao mesmo tempo maravilhoso, mas é ao mesmo tempo terrível para as nossas vidas, porque ela vem
e reflete tudo que somos. Não tem como você olhar para a palavra de Deus de verdade, dando ouvidos à palavra de Deus, sem se olhar, sem olhar para si mesmo, sem enxergar as suas limitações. E isso incomoda muitos de nós, ou se não a todos nós. A palavra de Deus é uma força penetrante. Agora, eu quero trazer para você como o Senhor Jesus usou a palavra de Deus na sua tentação, lá em Mateus 4. No primeiro domingo, nós mostramos como o diabo tentou seduzir o Senhor, com a própria palavra, inclusive. E agora, olha a resposta de Jesus. Hoje eu quero trazer somente alguns exemplos da resposta de Jesus. O diabo disse para ele, então, transforme pedra em pão, já que ele estava com fome. E aí Jesus fez o quê? Não está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então eu quero trazer para as nossas vidas, use a palavra de Deus como orientação. Se oriente não pelo que a sociedade diz, não pelo que os amigos diz, se oriente pelo que a palavra diz, não pelo que a religião diz, mas pelo que a palavra diz. Gente, a palavra de Deus traz orientação para todas as coisas na nossa vida. Para todas as coisas na nossa vida. A gente só não se orienta porque não quer. A gente só dá a cabeçada se quiser, porque orientação tem na palavra de Deus. Você poderia pegar o Salmo 119, só um Salmo, 119, eu não lembro agora, mas são mais de 150 versículos sobre a importância da palavra de Deus. Outra coisa que Jesus fez, usando a palavra de Deus para se defender. Olha como o maligno é terrível. Na primeira tentação, Jesus disse para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe o que o maligno fez? Mas também está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para cuidar de você. Então se jogue daqui para ver se isso é verdade. Olha que terrível. Então não basta você saber citações bíblicas, não basta buscar se orientar, precisa compreender o que está escrito. Se eu achar porque está escrito assim, eu tenho que fazer assim, você pode cair. Foi a segunda cilada que veio com Jesus. Mas está escrito que ele dará ordem. Mas Jesus, como tinha uma compreensão da palavra por um todo, não em partes isoladas, ele falou, não, mas não é assim que diz. Mas também está escrito. Toma cuidado com citações da palavra de Deus fora de contexto. Tem muita gente usando a palavra de Deus, o nome de Deus, para fazer besteira e até o mal. Outra coisa que Jesus fez aqui, o diabo lá que se cansou com aquelas coisas, ele falou, sabe de uma? Retire-se. Ele não teve mais conversa. Agora, queridos, a gente às vezes, hoje mesmo eu falei, às vezes a gente fica criticando aquelas pessoas que gostam de dar ordem em Deus, mas tem outro detalhe também, quando você dá ordem em você. Quando você diz assim, não tem jeito para mim. Aí eu te pergunto, é você que é o dono da tua vida ou é o Senhor? Quando você diz, não, acabou para mim, é dessa forma. Então é você que determina ou é Deus que determina? Não está sendo da mesma forma daquelas outras pessoas que querem mandar em Deus para fazer o que eles querem? Agora ao contrário, eu quero mandar Deus embora porque eu não quero mais que tem que acontecer da forma que eu quero. Eu quero te dizer, use da autoridade da palavra de Deus, se manifeste, se posicione. Muitas vezes, sabe o que eu e você temos que fazer? Falar para nós em voz alta, eu sou filho de Deus, Deus tem um plano na minha vida. Muitas vezes a gente tem que dizer para nós mesmos, Léo, eu repreendo suas fraquezas, eu repreendo todo esse pensamento tolo. A gente tem que bater na cara, acorda meu filho, você é homem de Deus. Se manifeste, se posicione. Mesmo na frente dos outros, não tenha vergonha, porque se não fizer isso, significa que você não está usando a espada da salvação. Estão entendendo, sim ou não? Agora, não é a espada do conhecimento, a espada do tempo de igreja, a espada de quantas vezes eu li a Bíblia. É a espada do Espírito. Aí eu fiquei meio confuso, quase que eu ia voltar nos universitários para buscar entender esse negócio. Como assim? Foi falado no domingo passado sobre as sandálias, que está ali as sandálias, e ela se refere ao Evangelho, que nós precisamos calçar aos nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, não é isso? E se refere ao Evangelho que eu recebo, conhecer que Jesus é a salvação, e o Evangelho que eu levo. Ok, mas qual é a diferença do Evangelho e da palavra? Não é quase a mesma coisa? Aí eu fiquei meio com a cabeça em conflito. Mas dá para entender que o Evangelho é
a apresentação da salvação em Cristo Jesus, o conhecimento que nós precisamos ter das boas novas, que Jesus veio e assumiu o nosso lugar, Ele morreu por nós. Eu recebo esse evangelho, eu calço os meus pés e eu vou me preparar para levar também a outras pessoas, não somente ter esse evangelho, como eu levo a outras pessoas o evangelho da paz. Agora, a espada, que é a palavra, quando essa pessoa que tem conhecimento da palavra, e a palavra de Deus está nele, sabe o que vai acontecer? A pessoa na Trindade, que é aquele que nos capacita e nos dá entendimento da palavra, é o Espírito. Aí o Espírito vem e começa a agir na minha vida, me tornando fortalecido, capaz, me dando entendimento da palavra. Já viu aquelas pessoas que falam assim, mas eu leio e não entendo nada da palavra de Deus, e não vai entender, porque somente quem dá a palavra é o Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer é se render mais a Deus. É de acordo, eu vou vivendo na presença de Deus, me oferecendo ao Senhor, que o Espírito Santo vai tendo liberdade para agir na minha vida. É por isso que às vezes eu tenho muito conhecimento da palavra, do evangelho, eu sei o que a Bíblia diz, como deve ser, mas eu não consigo praticar. Então não é por falta do meu conhecimento daquilo, mas é porque eu não estou permitindo o Espírito de Deus mudar e tocar na minha vida. E Ele não é mal educado, Ele nunca vai forçar as nossas vidas. Tem cristãos e mais cristãos. Nós muitas vezes vivemos grande parte da nossa vida com aquelas mesmas áreas escondidas, que não mudam, e porque nós não permitimos o Senhor chegar nelas. Aí a gente quer que Deus use mais, mas como é que Ele vai usar mais se eu não permito Ele mudar aquele detalhezinho ali também? A espada do Espírito é quando a gente permite o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, gente. Somente o Espírito Santo de Deus vai poder te convencer, vai poder mexer com a nossa vida e nos fazer sair do comodismo, nos fazer rejeitar aquele mal, nos fazer crer acima do que nós vemos. Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Eu quero mostrar um texto para você, que eu acho que ele explica isso, da espada do Espírito. Quando Jesus fala do Espírito, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Mas o conselheiro, se referindo ao Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A espada do Espírito é deixar Deus agir. Sabe aquela área que você não gosta? Aquela pessoa que mexe, te incomoda? É nós entregarmos ou não a Deus isso. A palavra é mais cortante, ela divide a alma do espírito, juntas e medulas. Não tem como, gente, não tem como. Coisa que a gente mais tem que fazer, porque a gente já conhece e muito. Tem muitos países que não têm a Bíblia inteira, nós temos a Bíblia inteira na nossa mão. Agora, nós estamos permitindo o Espírito Santo de Deus agir de verdade? Será que Deus vai ter que permitir uma perseguição, um aperto, para ver se a gente se rende nas mãos dEle? Olha esse texto, e aqui eu encerro nessa noite. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Se o Espírito Santo, não o Léo, ou os textos bíblicos foi lidos, mas quem fala é o Espírito, eu quero te incentivar, te clamar, assim como eu faço comigo mesmo. Vamos dar voz ao Espírito Santo. Ouça. Não resista ao Espírito Santo. Amém, queridos?